Buenas. Nessa sessão nós vamos ver como classificar e filtrar dados usando o Google Sheets. Esses recursos são muito úteis justamente quando a gente trabalha com uma tabela de dados, um banco de dados que a gente foi construindo, seja de orçamento de finanças pessoais, alguns dados do trabalho, como a gente opera na nossa empresa. Volta e meia a gente precisa fazer um relatório, uma análise do que está dando certo, o que está dando errado. E aí esses recursos são fáceis de usar e nos ajudam muito para trabalhar com os dados. Então, vamos lá. Então, já abri aqui uma planilha. Essa é uma planilha que já usamos nas outras sessões, aquela de orçamento pessoal. Uma diferença que vocês vão perceber aqui é que eu colori as várias linhas dessa planilha. O objetivo disso é muito mais mostrar para vocês o que acontece se a gente comete um erro na hora de classificar os dados. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar um pouco mais esses dados. Então, lembre assim, eu vou marcar aqui essas colunas. Então, para marcar, eu cliquei aqui, apertei a tecla Shift e a teclinha da flechinha para a direita, só movi aqui. E com o lado direito do mouse, eu clico e aparece aqui a opção aqui de inserir colunas. Eu vou inserir 3 colunas aqui à minha esquerda. Então, tá aqui, ó, pronto, já movi todas as colunas da tabela. Ele copia o formato quando eu faço esse deslocamento. Isso é para facilitar a nossa vida, tá ok? Eu vou tirar esse formato, eu vou marcar aqui essa região. Lembrando, como é que eu marco uma região? Eu clico na célula que eu quero começar a marcar a região. Marquei aqui a célula. Clico no botão esquerdo no mouse e seguro e vou arrastando até onde eu quiser aqui. Posso fazer isso também apertando a tecla Shift. E aí com as teclas de flechinhas para cima e para baixo eu vou marcando essa região. Então, vou marcar aqui toda essa região e vou marcar aqui, ó, tem cor de preenchimento. Eu clico aqui, ó, redefinir, que ele redefinia para apagar tudo. Pronto, está aqui nossa tabelinha. Então, vamos lá. A primeira coisa, para trabalhar aqui com os dados, eu tenho que marcar região, aqui, marcar um intervalo. Então, eu vou marcar este intervalo. E aí, eu já tenho aqui, ó, opções aqui, ó, para criar um filtro, tá ok? Que facilita a nossa situação. Aqui eu vou usar o menu dados. Como a gente está trabalhando com uma tabela de dados, um banco de dados, nada melhor que buscar na opção do menu de dados. É o que acontece também lá no Excel, vocês vão encontrar nessa mesma posição aqui. E aí tem as opções aqui, ó. Posso classificar a página como um todo ou classificar o intervalo. Então, o Excel ou melhor, o Google Sheets já oferece essas opções. Eu vou trabalhar o intervalo, não a página como um todo. Então, se vocês quiserem, assim, eu vou clicar nesse aqui, ó, classificar por página e dou OK, ó. Ele bagunçou tudo, colocou o título aqui embaixo, jogou aqui em cima, essa opção de escolher o mês, aí já deu erro aqui. Fiquem tranquilos, você tem o bom e velho desfazer ou Ctrl Z, clico aqui, voltou a opção que estava antes, inclusive com a região marcada. Então nunca se desesperem, e não se esqueçam que eles guardam versões. Então, qualquer coisa é só clicar aqui, abrir o histórico da versão aqui no Google Sheets e escolher a versão que você estava anteriormente. Então, mostrei aqui, ó, olha, eu quero marcar aqui por intervalo. Dou aqui, ordem crescente, pronto, ele ordenou. Só que ele fez o seguinte, a data, item, categoria era o nosso título. Ele desconsiderou que isso é o título, ele ignorou isso e classificou tudo, então toda essa coluna E, inclusive o título. Bom, não era bem isso que eu queria fazer. Essa opção de classificar dessa maneira é interessante se você já marcar aqui os próprios dados, tá ok?
e mandar classificar. Aí pronto, foi o que eu fiz, ó. Na hora de marcar, eu não marquei mais a partir do data, eu marquei a partir do início da data aqui até o final, e ele usa sempre a primeira coluna como referência. Então, quando eu uso aqui, ele já usa a primeira coluna, que é a coluna E, nesse caso que eu marquei, ó, essa coluna aqui, como referência para classificar. Então, ele fez uma classificação aqui por data. Esse, aliás, é um cuidado que vocês têm que ter. Então, por exemplo, imagine que eu vou marcar aqui, ó, do IPTU em diante, e vou entrar aqui, pedir para classificar. Olha o que acontece. Misturou tudo. E aí, por isso que eu marquei com as cores, para vocês entenderem o seguinte: se vocês não marcarem sempre toda a tabela que vocês vão trabalhar e começarem a fazer classificações, os dados vão acabar sendo misturados o tempo todo. Então, imagina depois eu faço uma outra classificação aqui por categoria e não me atentei de marcar todas as colunas. Pronto, aí veja, ó, já foi parte do título, que eu marquei o título também, misturou as cores, tá uma bagunça total, ou literalmente uma várzea. De novo, não precisa ficar desesperado, mas o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: antes de sair classificando, marque toda a região que você quer classificar, ou copie o dado para outra pasta, outra planilha e trabalhem com eles, tá certo? Se você quiser só um intervalo desse dado, mas muito cuidado para justamente não acontecer isso, e tá bagunçando todas as informações e depois recuperar isso vai ser complicado, e as suas análises vão ser, assim, você vai cometer erros nessa análise, e com isso tomar decisões erradas. Então vou dar aqui um desfazer. Pronto, voltei aqui para a situação original. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou marcar toda essa região aqui, começando da data até o final, venho aqui nos dados, e agora eu vou clicar nessa opção, classificar intervalo. E aí é o seguinte, nessa opção, ele já pergunta aqui no Google Sheets: os dados têm linha de cabeçalho? Neste meu caso, eu marquei a linha de cabeçalho, então vou colocar sim. Então ele já sabe, olha, a primeira linha é o cabeçalho. E aí ele já pergunta aqui, olha, como que você quer classificar? Então eu vou falar assim, olha, eu quero classificar por item. De que maneira? Ordem alfabética crescente ou decrescente? Então eu quero, por exemplo, de maneira decrescente. Mas eu não quero só classificar por item, então eu quero classificar também por algum outro critério. Então eu posso adicionar um outro critério aqui. Que outro critério? Olha, dentro da classificação por item, eu quero que você faça o seguinte: classifique por valor. Então eu quero que seja do menor para o maior valor. Tá ok? Então eu quero que seja da maneira crescente. E aí é só clicar em classificar. Pronto. Primeiro repare o seguinte: cada uma das linhas está com a sua respectiva cor em todas as colunas, quer dizer, os dados não foram bagunçados. Mas agora eu vejo aqui, ó, eu falei para classificar o item de maneira decrescente, então S vem S, depois P, depois L, assim por diante, termina com o A, e o valor em maneira decrescente. Então vocês estão vendo, ó, supermercado aqui, ó, primeiro 176,50, depois 180 e 75, e aí vai. Tá ok? Então ele fez toda a classificação bonitinha, usando esse critério. Vou marcar aqui de novo os dados, voltar aqui, ó, classificar intervalo, e aí também preencho os dados e eu posso escolher outra classificação, posso apagar certos critérios. Errei esse critério, não quero mais. Clica aqui na latinha de lixo e apaguei. E assim por diante. Tá ok? Outra ferramenta que é muito importante na hora que a gente vai trabalhar com dados são os filtros. Então vou clicar aqui o filtro, criar um filtro. Pronto. Quando eu clico em criar um filtro, vocês estão vendo que aparecem essas 3 barrinhas aqui, que é o sinal desse filtro. O que é o filtro? É uma forma de você visualizar de uma maneira resumida esses dados aqui. Então, por exemplo,
Vou clicar em categoria, nesse filtro aqui da categoria, nesse canto. E eu vou falar aqui, ó, ele está mostrando as várias categorias, tá ok? Que ele já leu nos dados. Alimentação, casa, assim por diante. E aí é o seguinte, eu clico em limpar. Quando eu clico em limpar, eu desmarco todas as categorias. Eu fiz isso porque eu quero ver só, por exemplo, os itens alimentação. Então agora eu clico em alimentação e dou OK. Pronto. Ele só mostra os itens alimentação. Aí os outros dados foram perdidos, sumiram? Não, eles estão lá. Inclusive, se vocês olharem aqui a numeração das linhas, aqui no canto esquerdo, vocês vão ver, está mostrando linha 2, depois vai para a linha 14, depois linha 17. Quer dizer, os dados estão escondidos aí. Então, vou clicar aqui em categoria e, por exemplo, eu quero ver alimentação e, por exemplo, casa. Ou melhor, alimentação e lazer. Então, marca esses dois, dou OK. Pronto, agora estou vendo esses dois aqui. Eu quero ver alimentação, lazer e casa. Beleza. Dou OK. Pronto, estou vendo mais dados. E aí, a gente pode colocar outros filtros. Então, vou colocar aqui, olha, eu não estou me preocupando com os valores pequenos. Então, posso colocar um filtro aqui de valor. Ou eu desmarco na mão este daqui, o 3750, eu posso clicar aqui, filtrar por condição. Então, clico nele e posso colocar uma opção aqui. Então, por exemplo, eu quero valores que sejam maiores que, por exemplo, R$100. Marco, dou um OK. Pronto. Agora, ele, dentro daquelas categorias que eu escolhi, ele só vai mostrar aqueles que têm valores maiores que R$100. Tá ok? E aí, ainda eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma classificação. Olha, classifique ainda de maneira crescente. Então, pronto. Ele está mostrando só aquelas categorias que eu escolhi, aqueles valores são maiores que R$100, e ele já classificou aqui por ordem crescente de valor. Tá ok? E daí? Puxa, fiz esse monte de filtros. Que eu posso fazer? Não quero mais esses filtros. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, desativar o filtro e aí eliminá-lo. Eu posso, por exemplo, criar uma visualização desse filtro para usar depois. Então, por exemplo, sair dessa planilha e quero usar depois. Posso salvar isso daqui. E assim posso criar outros filtros e controlá-los, já que eu salvei esses, para usar no futuro. Então, vou clicar aqui em desativar. E pronto, voltou a nossa tabela como a gente estava da maneira original. Muito bom. Pessoal, esse é um recurso, tanto classificação como os filtros, muito útil para quando a gente tem um certo banco de dados para trabalhar. Então, procure fuçar mais, ver como funciona, começar a brincar com eles, porque vocês vão usar muito para fazer relatórios e análise, tá bom? E a gente vê esse em outras sessões. Até mais!